Imagens lindas que falam por si só. Olha que maravilha! Bom a gente poder dar bom dia para você, começar o programa aqui na TV Evangelizar, falando de plantas, que é algo que a gente ama. E nós viemos hoje num lugar, é assim, eu nunca vi nada igual com relação a cactos e a suculentas. É a coisa mais linda do mundo. Então vamos fazer uma coisa? Você senta aí, pode até pegar seu caderninho, para anotar, porque eu estou com experts no assunto. E aí você que tem sempre vontade de aprender, de fazer as coisas, plantar suculenta, como é que eu cuido? Ai, porque a minha não vem, porque eu não tenho mão boa. Tudo isso eu vou perguntar para o Sérgio, porque o Sérgio é realmente uma pessoa que entende do assunto, estudou e continua estudando para ensinar para a gente. E quando a gente tem esse tipo de oportunidade, não pode perder, né? Então é a oportunidade, eu vou deixar aqui essa, para a gente aprender como plantar, como cuidar de suculentas, que é uma coisa que, segundo o que a gente lê, às vezes assim, não, suculenta, qualquer pessoa pode cuidar, é uma coisa muito fácil, as pessoas que viajam muito não precisam se preocupar porque ela também demanda de pouca água. Aí quando veio a pandemia, teve uma explosão de suculentas, né? Ela virou a queridinha, não sei, será que é moda isso? Não sei. O Sérgio Chemin, aqui do Cactus Curitiba, onde eu estou, neste paraíso, é o homem que largou os papéis, largou a vida burocrática dentro de um escritório, eu fico imaginando, né? Dentro de uma repartição e veio meter a mão na terra. É isso aí. Que coisa boa poder estar com uma pessoa que entende tanto de plantas. Bom, eu sou suspeita, né? Porque eu amo demais. E você é o cara que mais entende desse assunto que nós vamos falar agora. Mais ou menos, né? Quanto tempo que você se dedica a isso? A gente está aprendendo uma coisa nova. Faz desde criança. Tá vendo? Eu fui criado em Recife e lá a gente viajava muito pelo interior e eu colecionava cactos que eram nativos lá de Pernambuco. Então, com aquilo ali, eu fui fazer agronomia. E surgiu minha grande paixão, que são os cactos e as suculentas. O termo suculenta, ele engloba os cactos, engloba outras plantas como euforbiáceas e engloba também algumas plantas que a gente não chama como suculentas, mas a bigônia. Bigônia é uma planta suculenta também. As peperônias também são plantas suculentas. Desculpa te interromper, mas essa já não é mais uma coisa tão comum? Não existe quase mais? Morreu? Acabou? Não. Essa aqui é uma planta daquelas plantas chamadas da vovó. Da avó. Minhas tias tinham e eu consegui. A gente perdeu. A gente tinha lá em Recife, quando eu morava lá há 40 anos atrás. E a gente perdeu e eu consegui esse exemplar em Santa Catarina, que eu comprei. E é fantástica, você não encontra em canto nenhum. Ainda tem lugares no sul, né? Isso. Que se preservam essas begônias antigas. Eu tenho um pezinho de begônia lá também que representa a minha mãe. E o que acontece? As pessoas deixam de cultivar porque não vende? O que acontece? O que acontece? A maior parte das plantas ornamentais do Brasil, elas vêm do estado de São Paulo. E vem por transporte. Você transportar uma planta dessa extremamente delicada ou uma samambaia daquelas de metro paulista, que tem 2, 3 metros, fica inviável economicamente falando para trazer as plantas. E as pessoas vão deixando, e aí você vai no supermercado, só tem aquelas plantas comuns, né? E você fica com aquela... a mesmice de todos os cantos. Eu tenho plantas ornamentais que são as mesmas em todas as floriculturas, em todos os cantos, que são plantas de moda. E essas saíram de moda e, infelizmente, saíram, porque são extremamente bonitas. Você tem que espaço aqui? Que tamanho é o teu... Aqui a gente tem quase 1.000 metros quadrados de estufas. De estufa. Né? Aqui, depois tem lá e tem a parte, tem a parte, e eu tenho uma estufa da minha coleção mesmo, na minha casa. Ah, né? Você tem em casa também? Eu tenho uma estufa na minha casa. Quantas você tem lá? Não, mas são as mesmas plantas, né? Só que lá são as mais velhas, quer dizer, mais você antigas. acorda 3 horas da manhã, vai conversar com a suculenta? Não. Bem normal, acordo 6h30 da manhã, todos os dias. Bem tranquilinho. Quanto tempo que você largou tudo, a outra vida, se aposentou e veio pra cá? Então, faz exatamente 2 anos e meio recente, que eu aposentei, né? E estamos você já tinha?
Sempre tive, não como negócio. Sim, né? sim. Eu sempre fui colecionador, né? E aficionado pelas suculentas. Não só suculentas, mas plantas no geral. Em geral. Né? Aham. Mas como era um hobby que passou a ser um negócio. Agora é negócio. Eu tenho um sócio, né? Que cuida das redes sociais, né? Cactus Curitiba, ó, Cactus gente, facinho de Curitiba, você fácil acessar lá. é. E você tem quantas espécies aqui A hoje? gente tem à venda praticamente 800 espécies. E você vende para o Brasil inteiro? Eu ligo aqui e digo, ó, gostei dessa aqui. Ah, dessa aqui eu tenho uma lá, hein? Essa aqui é uma planta bem bacana, que se chama Kalanchoe tomentosa. Eu cuido dela, menino, porque eu tenho medo de perder as mudinhas que eu tenho. Não, essa aqui é super fácil. Essa Essa aqui eu vou ensinar vocês a fazerem as mudinhas. Nós vamos aprender. Bem prático. O que acontece às vezes, né, Sérgio? A gente ganha uma planta, enfim. Você diz que vende muito dia de mãe, Dia das festa mães, de casamento festa também. de aniversário, festas de empresas, né? Como lembrancinha a gente vende, tem um público bem Aí a gente curtiu, não sabe, bom, tá lá. Mas não sabe se vai para o sol, se não vai, se fica na sombra, né, ou se dá água todo dia, uma vez por semana ou duas. Quer dizer, como é que a gente tira uma folha dessa aqui ou de qualquer outra, enfim, faz uma muda? Como é que a gente... Hoje ele vai ensinar pra gente, né? Isso. Agora, é um absurdo a beleza de tudo isso, a delicadeza, a variedade que você tem aqui. Não é de um ano para o outro, né? Então foram quase 40 anos de... É uma vida. De coleção, de ser colecionador. Porque colecionador, na verdade, você fica enlouquecido, né? Você quer uma coisa, quer ter outra, descobre uma outra. A suculenta é originária da onde? De que país? Então, quase a maior parte de todas essas plantas que vocês estão vendo se chamam da família das crassuláceas. As crassuláceas, elas possuem 1.400 espécies diferentes. Dentro dessas existem as equevérias, que naturalmente eu só tenho 184 espécies. Só que por meio de hibridação, ou seja, essa aqui é uma planta híbrida de duas outras espécies e que foi formada essa que se chama Echeveria costa. Essa aqui, a Dudileia britone, não, é uma nativa, então ela já é uma espécie mesmo, natural. A maior parte que nós temos, e principalmente os coreanos, holandeses e chineses, estão a toda produzindo novas espécies fazendo a cada dia. Experimentos, juntando uma com a outra, dando uma outra espécie. Aí você fez uma grande pergunta, como saber qual que é a planta que é mais sol, mais sombra e tal? É bem simples isso. As suculentas, no geral, não é 100%, elas necessitam de luz e de sol. Né? Luz e sol. Luz. Sol, basicamente, né? Só que algumas são mais tolerantes. Como que você sabe? Essas que são, tipo, azuladas, prateadas, você vai ver que ela tem uma pruína. Aí você passou a mão, ó. Que é uma proteção. Essa proteção, se você passar a mão em algumas delas, principalmente naquela ali, ou nessas aqui... Ó, gente, aqui, ó. Ela é uma proteção para sol e para perda de água, para não ter a perda de água que as outras plantas possuem. Então, o que ela precisa? Ela pode ter muito sol, então todas essas plantas que têm muita pruína e são muito coloridas, basicamente sol puro. Sol assim... Pode deixar lá no sol. Pode deixar no sol inverno? direto. No geada, ela sofre? Algumas Para quem sim. está no sul, né, gente? A gente fala para o Brasil inteiro. Mas para quem está no sul, então vamos lá. Será que a gente tem que recolher a bichinha? Algumas sim. Algumas sim. Recolhe. Algumas não. Tá, né? ou cobre. O que é a origem dessas plantas, principalmente essas equevérias, é do México. E nas partes desérticas do México e do Novo México, que é Estados Unidos. Ali faz frio no inverno e elas resistem. Me fala dela. Você falou uma coisa antes que eu quero que você repita, por essa favor. aqui tem duas peculiaridades. Como chama? Essa aqui, o nome é orelha de porco. Na Ásia, no Japão e na China, estão fazendo estudos dela por ter princípios anticancerígenos e ser antioxidante.
Presta Então atenção são aqui, ó. estudos que podem ser feitos aqui no Brasil e tem pouquíssimos estudos aqui no Brasil. Então, na China, no Japão e na Coreia, é isso? Que estão na Coreia estudando também. esta planta aqui, ó, como antioxidante, Antioxidante e anticancerígeno. anticancerígeno. Que mistura eu faço para plantar minha suculenta? Então, a grande dúvida de todo mundo é qual o melhor substrato? Mas não só para suculentas, vou dar uma dica para todos os tipos de plantas. O melhor substrato não é aquele da propaganda, não, tá? O melhor substrato é o que você tem na tua região. Então, se você tem, tipo, a nossa região tem muito pinos, casca de pinos. Isso é casca de pinos triturada com casca de arroz carbonizado. Ó, gente, como é que é a casca de arroz? Dá licença, deixa eu pegar aqui. Isso eu compro em casas que vendem... Em agropecuária. Agropecuária. Agropecuárias tem, você pode comprar pela internet, é bem tranquilo. O substrato que a gente faz é o substrato regional. Se você morasse no Nordeste, você poderia utilizar casca de coco, a fibra de casca de coco. Você pode usar uma areia grossa, você pode usar a brita. Isso aqui, o que é? Isso aqui é argila expandida triturada. Aquelas bolinhas, aquelas pedrinhas que a gente põe lá no fundo do... Que também... É isso deixa a terra aerada, como a gente fala, massa de bolo, que fica aerada. Exatamente. Fofinha. Por que o substrato tem que ser aerado e bem drenado? Porque a raiz é uma parte viva da planta. A raiz respira. Ela precisa não só de água, mas ela precisa de oxigênio. Porque nas pontinhas de cada raiz está sendo produzida alguns hormônios vegetais que são responsáveis pelas brotações da planta. É uma troca, isso em todas as plantas, é uma troca interna da planta. A raiz, a ponta da raiz, o meristema da raiz, produz alguns hormônios que se chamam citocininas, que vão para cima e que são as responsáveis pela brotação de qualquer planta. Porque quando você corta uma roseira, saem as brotações. Certo. Por conta desse hormônio que é produzido lá na raiz. Para produzir isso, eu preciso de duas coisas. Eu preciso ter uma boa água e um bom oxigênio lá dentro. Como que eu tenho? Um substrato que seja bem drenável. Ó, como é fofinho, gente. Parece uma farinha. Com isso aqui, com essa mistura, eu posso plantar outras coisas? Pode. Basicamente, isso aqui é básico aqui. Posso plantar qualquer outra coisa? Qualquer outro tipo de planta. Então vamos plantar suculenta agora, professor? Tranquilo. Ele é professor, né? Ele é professor. Olha só, vamos pegar uma planta normal que se chama Echeveria costa. Tá. Como que a gente faz aqui? A gente retira. A gente quer tirar daí que tem folha seca, vamos fazer uma outra história aí, né? A gente vai dar uma limpadinha nela, bem tranquila, bem super rápido. Tira um pouco do substrato. E você começa a tirar as folhas. Não precisa de faca, tesoura, nada. Não. É com a mão. Eu corto aqui. Corta aqui. E planto isso em outro lugar. Só que você não vai plantar hoje. Quando você decapita qualquer suculenta, um cactus, qualquer planta que seja suculenta, o que você tem que guardar? Você corta ela e você vai deixar 5 dias a 1 semana, 10 dias, debaixo da bancada, numa área que não pegue sol direto, para ela cicatrizar e aí você plantar. Quando você cortar, você deixa essa parte aqui no escuro, você deixa ela ali por 15, 20 dias, você vai ver que 20 dias depois vai começar a sair raízes novas. Tá, agora nós vamos plantar. Tá, então o que você faria aqui? Você pegaria, só que
As folhas também, você deixaria, você não planta no mesmo dia. Você vai deixar 5 a 7 dias descansando, porque aqui ela vai cicatrizar. Se você plantar agora, aqui é uma entrada de fungos e bactérias e vai começar a apodrecer. Então, vamos fazer aqui só para aprender. Sim, sim. Mas, na verdade, você tem que deixar no mínimo uma semana e você vai fazer isso aqui. Eu nunca sei se é assim a folha ou se é assim. Você vai deixar exatamente como ela é. Do jeito que ela é na planta. Ela é assim, então você vai deixar assim. E vai colocar uma do ladinho da outra. Uma do ladinho da outra. Não aperta, não afunda, não cobre de terra, não nada. Não faz nada. Não faz exatamente nada. Pode. Agora eu vou fazer aqui. Depois você vai olhar para essa bandeja e vai lembrar. E vai dizer assim, vai dar o nome a ela de TV Evangelizar. Essa aqui é uma bandeja que eu já fiz semana, a gente coloca as datas, a gente fez dia 21/6. Algumas estão começando a enraizar. Não está ainda enraizando. Não, ainda não. Ainda não. Olha essa que lindinha, gente. Que delicadeza é essa. Agora tem outra aqui, tá vendo? E tem outra que já está brotando. Sim, aqui, ó. Olha isso, gente. Que essa aqui tem mais ou menos 40 dias. Agora nós vamos para cá, onde tem um berçário lindo e nós vamos entender como é que tira daqui para colocar num vaso e começar uma nova história. Como que chama essa? Essa o pessoal chama de planta diamante. Pode pegar um? Pode. Ó, vamos mostrar aqui. Talvez ela saia. Eu tenho medo, Não, ela vai quebrar, vai porque quebrar. já tá. Não, vai quebrar só a folha ali, mas não faz mal não. Pega tudo pra gente mostrar. Bom, olha ali, olha como é que ela tá. Ups. Ali, ó. As raízes. Vamos destruir tudo aqui. Olha a delicadeza que tem que ter, gente. Aqui tem uma coisinha. Bom, daí você vem aqui e a gente replanta nos vasinhos. Vou pegar um vasinho aqui. Essa parte, né, na terra, naturalmente. Ele foi pegar um vasinho. Então aqui cada uma, ó, cada uma é uma. Eu até vou voltar aqui, porque eu quis tirar para poder mostrar para vocês. Ó, deixa elas voltar. Naturalmente ele vai colocá-las em um outro lugar. A gente pode levar lá e vamos plantar elas. Vamos plantar lá? Vamos. Ó, aqui, mostra aqui, já que você está com ela aqui. Ó. Vem aqui, ó. O que a gente faz? Primeiro tirar este matinho. O vaso tá maior para esse tipo de muda, mas a gente só faz isso aqui. Delicadamente. Né? Nada. E aí pronto. Pronto, só preenche aqui com um pouquinho mais de substrato e você deixa mais uns dias parado. Você não vai molhar agora, você vai molhar daqui uma semana. E aqui tudo isso é... daquela, ó. Daquela felpudinha lá que a gente gosta. Que você falou também que é bastante delicada. E tudo isso aqui vai pro vasinho. Quando é que você sabe a hora, por exemplo, de tirar daqui e colocar num vaso? Então, quando elas são desse tamanho, porque tudo depende das nossas vendas ali, né? Então, quando tá nesse tamanho aqui, é o tamanho ideal para você colocar no vaso. Né? Seria isso aqui. Mais ou menos esse tamanho aqui. Pode ser um pouco menor, mas esse tamanho já tá... Então suficiente. Essas aqui todas? Todas já vão ser mudadas essa semana. Uhum. Essa aqui é o Shrek? Não. Orelha de Shrek? Essa é o biculata, não. Mas parece. Não parece? A orelha de Shrek, que tem uma que é, né? Tem. Depois eu te mostro. Tem. Olha isso, gente. Com a planta, a gente aprende a ser paciente. A gente aprende a lidar com a nossa ansiedade, não é, Sérgio? Olha, é um grande desafio, sabe? É um grande desafio, porque todo dia é uma coisa nova. Então, esse aqui é um experimento que a gente começou dia 8/6, quer dizer, tem um mês e tem 40 dias. Esse aqui. Esse? A gente pegou algumas plantas que a gente tinha poucas unidades de cada uma delas. O que a gente fez? Ao invés de plantar elas separadamente, estamos plantando elas nas bandejas, para ver o enraizamento. Então, olha quanta raiz saiu. Na verdade, a gente está testando esse substrato que eu comecei a fazer.
só para enraizar, olha quanta raiz tem em 30 dias, basicamente. Agora, a suculenta é o seguinte, ela, se ficar fora da terra, enfim, uma folhinha qualquer, ela dura a vida inteira, não morre nunca, não acaba nunca. Não, ela tem uma durabilidade maior porque aquele ciclo de fotossíntese é diferente das outras plantas. Sei, por isso que a gente chama ela de suculenta, porque ela armazena água. E isso aqui, o que é isso, esta beleza extraordinária? Isso é um cactus, né? É uma opuntia. Aí eu tenho 3 espécies diferentes, espinhos amarelos, os brancos e os vermelhos. Isso aqui? Então, esse aqui também é expostoa, é um cactus. Os espinhos são tão finos que parecem um algodão. Isso é espinho? São espinhos finíssimos que é a proteção, né? Porque na realidade eles são do deserto, eles formam esse microclima para não perder água, para não ter a insolação, o calor que está aqui externo, isso no deserto, Sim. não aqui, né? Não está aqui tão quente e aqui dentro está numa temperatura mais agradável para ele. Né? Muito bem. É tudo para a sobrevivência dele. Oh, Celso, a gente ficaria aqui uma vida inteira com você. Bom, a gente fez muita imagem, está mostrando para você imagem de tudo. É lindo demais isso e é um bom presente, né? É um ótimo presente. Não demanda de tanto cuidado como uma samambaia, como um gerânio? É uma planta que, se você tiver um pouco de sol e não exagerar na água e ter um bom substrato, ela vai eternamente. Eu tenho cactos que estão comigo há 40 anos, o mesmo cactus. 40 anos, venha. Que é a mãe desses aqui. Vou até mostrar os filhos dela. Cadê os filhos? São esses aqui, ó. Esses são os filhinhos das mães de 40 anos. Essas já são as filhas de um Echinocereus grussoni que eu tenho, que tem 40 anos que está comigo. Só que levou 30 anos para dar a primeira flor. Isso aqui tem um espinho danado? Esse aí. Eu queria só pegar assim, sair daqui para mostrar. Esse é bem espinhento. Bem espinhento. Olha que lindo também. Claro que a gente tem que, na hora que comprar uma planta, cuidar, saber se tem criança, se não tem. Conhecer um pouco da planta. Esse que é o grande problema, né? Algumas euforbiáceas, que são aquelas plantas que quando a gente passa a faca, ou tira uma folhinha, ou passa a unha, sai aquele leite, que é a mandioca, a macaxeira, é da família euforbiácea, a seringueira, da borracha. O aloe não é. Aloe é outra coisa. Não é. Aloes. O aloes que eu quero dizer Avelóis. Avelóis. O avelóis tem um leite tenebroso, o avelóis, né? Exato. Tem que cuidar. Aquelas tem que cuidar principalmente para quem tem pet, né? Quem tem cachorro, E criança gato, também, né? Criança também. Criança muito também. bem. E criança tem que cuidar por conta dos espinhos. Dos espinhos. Essa aqui se chama, é uma eufórbia ghost, que o pessoal parece um fantasminha. Assim. Isso aqui é diferente, gente, completamente diferente. Você botou cérebro nos potes aqui. Exato, parece, tanto é que o nome vulgar dele é cactus cérebro. Na verdade, é uma mamilária elongata, que é dessa família aqui, e ela sofreu uma mutação que formou isso. Se você retirar uma semente dessa planta aqui, ela não vai dar com mutação, ela vai voltar ao estado natural dela. Ela é assim, o estado natural, gente. O estado natural é assim. Sofreu uma mutação e virou isso. E vira isso aqui. Tem várias plantas que acontece isso. Como por diversas seu cérebro causas. se parece com isso, Patrícia? E o seu, hein, meu amigo, minha amiga? Como é que tá o seu cérebro? Qual que é o teu cérebro aqui? O meu é o menorzinho aqui. Eu acho que esse aqui é o que tiver menor. É tão delicado. Olha, mas eu achei um ótimo presente para alguém. Sabe aquela pessoa bem louca, desmiolada, doida, mas feliz, né? Sim. Porque assim, porque quem é meio louco, que a gente fala assim, é meio louco, não pensa muito nas coisas. Não. Essas são as pessoas mais felizes, com certeza. certeza. Mas tem uns tão lindinhos, olha isso. E é uma planta extremamente fácil. A gente parece que é complicada, mas é extremamente fácil. Ela não tem muita raiz. E aí você até que tem que molhar um pouco mais, porque como ela sofreu mutação, então ela não é uma planta assim naturalmente vigorosa, mas ela é bem tranquila de... Muito bem. É bem... Vamos, se não temos cérebro aqui, vamos colocar pelo menos num pote, num vaso. Obrigada, Isso. Sérgio. Opa, Foi obrigado muito bom. Obrigado eu. Foi ótimo.
que momentos especiais nós passamos aqui. Venha visitar, você que é de Curitiba e das proximidades, vem aqui no Cactus Curitiba que vale a pena.